Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e as folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão. Sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Deus convida o profeta Ezequiel a penetrar na sua própria natureza. Ele tem uma experiência que cada vez mais ele é convidado a penetrar um pouco mais naquelas águas que saem do trono de Deus. E as águas então chegam ao seu tornozelo nos primeiros 500 metros. No segundo 500 metros, aquelas águas chegam aos seus joelhos. E aí Deus fala para ele andar mais 500 metros. E aí as águas chegam à sua cintura. E aí Deus pede para ele andar mais 500 metros. E aí nesses próximos 500 metros, as águas se tornam tão profundas que ele já não consegue andar, que ele tem que nadar. E essa experiência com Deus, quando ele chega nesse ponto que ele não consegue mais andar, que ele tem que nadar porque o rio se torna um rio muito grande e profundo, então Deus fala para ele retornar. Agora você retorna, você volta lá no começo. E aí Ezequiel, ele volta pelo mesmo caminho. E quando ele retorna, ele percebe que as águas geravam vida por onde aquelas águas passavam. O percurso era o mesmo que antes, mas com um diferencial, é que agora, naquele percurso, quando ele veio, que não tinha nada, não tinha vida, agora havia árvores, e havia peixes com abundância, e as folhas da árvore eram folhas que serviam como remédio, e os seus frutos como alimento, e a vida brotava por onde esta água passava. Nesse tempo de pandemia, o que mais as pessoas procuram é cura. Uns estão buscando a cura para os problemas emocionais que têm afetado a vida das pessoas nessa pandemia, por causa do isolamento social e tantas coisas, tantas pessoas aí deprimidas, angustiadas, solitárias. Os consultórios dos psicólogos e psiquiatras estão lotados de pessoas com doença na mente. Outros estão lotando as UTIs dos hospitais por causa do vírus. Outras famílias sofrendo porque perderam o seu ente querido nesse tempo difícil, e a crise assola e acaba abrangendo toda a sociedade. As pessoas precisam de cura, e cura em todos os sentidos: a cura da mente, a cura da alma, a cura do coração. E o texto diz que esse rio que sai do trono de Deus, ele produz cura e ele produz vida. Se você quer receber a cura, a Bíblia diz que você precisa caminhar na direção das águas que saem do trono de Deus. Essas águas trazem abundância de vida. O profeta diz que, tendo voltado e todo aquele caminhar nas correntezas dessas águas purificadoras, ele vai se deparar com um cenário de vida que aquelas águas produziram. Ele vai se deparar então com um resultado concreto do poder de Deus restaurando os lugares secos. E esse é o resultado concreto e visível de se mergulhar na natureza de Deus, de se mergulhar no amor de Deus, de se mergulhar na pessoa de Deus. Quando mergulhamos na pessoa de Deus, encontramos vida, encontramos cura, encontramos libertação, encontramos a restauração em todas as áreas das nossas vidas. E a natureza de Deus, ela produz um impacto muito grande na vida de todo aquele que mergulha nessas águas. A esterilidade da vida tem a ver com o distanciamento de Deus. Muitas pessoas estão vivendo tristes, aflitas, amarguradas, solitárias, depressivas. E isso é a causa do distanciamento de Deus. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais distante você estará do pecado. Mas quanto mais distante você estiver de Deus,
mais afundado no charco do lodo do pecado você vai estar. Por isso, é tão importante que todas as pessoas, em todos os lugares, busquem a Deus. Mergulhem nas águas que produzem vida, que produzem cura e que produzem restauração. Estas águas, como diz o texto, são águas que saem do trono de Deus, saem do santuário de Deus e fluem da presença de Deus. E quando nos aproximamos dessas águas, somos tratados por Deus, somos restaurados por Deus. A secura da alma e a ausência de vida e de entusiasmo na vida das pessoas reside no fato de não estarmos imergindo nossa vida na água que vem do trono de Deus, na vontade de Deus. O texto também diz que essas águas trazem cura. Por onde essas águas passarem, surgirá vida, porque são águas que curam, que purificam. A vida cristã, ela não pode ser apenas uma rotina ou um hábito que nós temos de ir à igreja, ou de participar dos cultos, ou de levar um nome de cristão. Mas a vida cristã é muito mais do que isso. É mergulharmos nas águas do Senhor, é desfrutarmos desta vida e desta cura e desta restauração que Ele produz em nossos corações todos os dias. É vivermos na vontade de Deus para glorificar o seu nome e para sermos cheios para poder também transmitir vida a outras pessoas. E eu quero perguntar isso para você nessa noite. Em qual fonte você tem buscado o sentido para a sua vida? Muitas pessoas estão buscando a fonte dos vícios, da prostituição, do status financeiro, coisas que só produzirão decepção, sofrimento e destruição. E eu quero dizer para você, nós precisamos fazer de Deus a nossa fonte primária de água, da fonte onde nós bebemos. Jesus Cristo precisa ser a nossa fonte primária. E o objetivo aqui desse texto é que nós continuemos caminhando, para que as águas não fiquem apenas no nosso tornozelo, mas que as águas venham cobrir todo o nosso ser. E o próprio Jesus ainda falando, lá em João 7, 37 e 38, Jesus levanta e diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, Ele afirma aqui ser o rio que flui em nós e que jorra para a vida eterna. A fonte da água viva é o Senhor Jesus. Esta fonte que é Cristo, ela alimenta o nosso ser. Ela gera frutos que enriquecem e embelezam a nossa vida. Esta fonte traz cura, porque Ele é o remédio de Deus para as nossas feridas. A Bíblia diz que o sangue precioso de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando nós bebemos desta água que é Cristo, nós podemos experimentar a plenitude de Deus e o milagre de Deus a operar em nossas vidas. Deus nos convida nesta noite a caminhar por estas águas, até que não possamos mais atravessá-las, a mergulhar nos rios do Senhor, para vivermos a plenitude da sua glória. Jesus é a fonte. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. E eu quero convidar você, agora, como diz o cântico, né? Eu quero beber dessas águas. Eu quero beber dessa fonte. Jesus é a fonte. Eu quero convidar você que deseja beber dessas águas, que deseja fluir nessa fonte, que jorra vida, cura
restauração e libertação. Deus tem cura para você nesta noite. Deus tem o perdão para o seu coração nessa noite. Deus quer purificar a sua vida nessa noite. Eu queria convidar você, eu quero orar com você agora. Queria convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos estar pedindo e clamando a esse Deus, que Ele venha inundar a sua vida com essas águas que saram, essas águas purificadoras. Que você saia daqui nessa noite cheio da glória, cheio da presença do Senhor. Você deseja receber a oração agora, e deseja beber dessas águas, e deseja ser cheio da presença do Senhor? Pode vir aqui, nós vamos orar. Pode vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Você que deseja fazer isso, você que deseja clamar a Deus, abrir o seu coração, nós vamos orar por você. Onde você estiver, pode vir. Seja qual for o problema que você esteja passando, não existe nada impossível para Deus. Não existe nada que Deus não pode fazer. Não existe vício que Deus não pode libertar você. Não existe pecado que Deus não pode perdoar. Não existe problemas que Deus não pode resolver. Quando você coloca a sua vida nas mãos dEle, e quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, eu quero orar com você. Eu quero convidar você a vir aqui, para que você receba nessa noite, você beba nessa noite, e seja limpo e purificado pelo poder maravilhoso de Cristo, a água da vida que quer jorrar no seu coração.